Olá, pessoal. Eu sou o professor Luiz Roder. Esse é o canal Terra Firma Society. Deixe seu like, seu dislike. Mano, falar isso. Eu adoro gravar os vídeos, mas fazer toda essa introdução aqui cansa. Mas vamos lá. Então deixe seu like, seu dislike. Tô feliz de você estar. Se você tiver alguém assistindo aqui, se não tiver só eu assistindo depois, né? Então, agradeço você estar aqui no canal Terra Firma Society. Meu nome é Luiz Roder. Vou convidar você para deixar o seu like, seu dislike, acionar o sininho, se inscrever no canal, se possível indicar para outras pessoas, passar isso para frente. Hoje no Eu Recomendo, eu vou falar sobre Sandman ou Sanoman, como eu li no começo aqui. Ó, esse aqui é lindo demais também. As capas do Dave McKean, cara, são muito legais. Esse aqui tem o mapa dos Estados Unidos. E aqui, ó, não sei se você vai conseguir ver, tem um cara aqui no lugar dos olhos, ele tem uma boca aqui, ó. Esse cara é o Coríntio. Esse aqui é o número 13, ele faz parte da saga, ele é a quarta parte da Casa de Bonecas. Mas por que eu trouxe aqui esse quadrinho? Ó o Corinthians aqui, ó. E aqui, colecionadores. Você vai ver que tem um monte de serial killers aqui. Ele é do Neil Gaiman, o Kelly Jones III que desenha, e o Mark Dringenberger é o que ajuda a desenhar. Por que esse quadrinho ele é muito legal e eu estou trazendo avulso aqui? Ele tá no meio da história da Casa de Bonecas. Casa de Bonecas é uma saga que vai ser posterior ao Prelúdios Noturnos lá que eu falei. Depois eu faço uma só sobre a Casa de Bonecas como um todo. Então o que é a continuação do Prelúdios Noturnos, que eu falei que o Sandman ficou preso, aí ele sai atrás das coisas dele, no final ele termina lá no inferno, desafiando Lúcifer e tal. E aí quando ele volta pro reino dele, ele vai reconstruir esse reino, e ele vai começar a ver o que aconteceu. E aí ele descobre que um monte de seres fugiram do sonhar, né, que é o plano do qual ele é responsável. E ele tem que começar, ele foi atrás de peças dele do poder, mas ele começa a perceber que muitos dos seres que fugiram estão causando na Terra, estão criando problemas, e de diversas formas. Alguns fugiram para ter uma vida normal, que é o caso de um personagem que vai ter aqui nesse quadrinho, que é o Gilbert, que ele é um lugar, ele é o Fielder's Green. Ele é um lugar, ele não é uma pessoa, ele é um espaço onde as pessoas iam até ele. Um cara que está ajudando. Então você vai ter a Rose Walker, que é uma menina, né, que ela tem um irmão, eles são adotados e tudo mais. A Rose lá na frente, num sonho de você, vai ser muito importante. O Neil Gaiman, ele faz uma coisa que é muito legal, que é assim, nada que ele deixou solto vai ficar solto. Um personagem que aparece aqui numa saga meio en passant, lá na frente ele vai criar todo um arco em volta dele, assim, e vai criar toda uma história fantástica. O Neil Gaiman que maravilha estar vivo e ter vivido para poder ter lido as obras dele, como as obras do Alan Moore e uma série de outras coisas. Mas em relação ao quadrinho, de novo a capa do Dave McKean, o Dave McKean faz a maioria das capas acho que faz todas as capas do Sandman. E qual é a história? A Rose, ela tá atrás do irmão dela junto com esse Gilbert, e eles ficam num hotel, e no hotel eles recebem a notícia que o irmão dela sumiu. Ele estava com um casal de tios que tinham adotado, mas na verdade eles o tratavam como se fosse um animal, assim, trancado no porão, porque nos Estados Unidos acontece muito isso, por incrível que pareça. Tem uma história de uma mulher que era serial killer, que ela pegava bebês para receber, porque quando você adota, lá você tem vários lugares que quando você adota a criança, você recebe um cheque do Estado para poder cuidar dessas crianças. Então, e aí muitas famílias, não muitas, mas muito no que não deveria acontecer nem com uma, então acontece infelizmente bastante isso,
proporcionalmente ao absurdo que é isso, de as pessoas pegarem, adotarem as crianças, adotarem as pessoas e trancar num porão, abusar. Essa mulher, por exemplo, ela matava os bebês e continuava recebendo cheques, assim, tipo, como se estivesse tudo bem, assim. Essa história é do começo do século XX, né, dessa mulher. Essa história, ela tá passando, esse quadrinho aqui, ele saiu aqui no Brasil em dezembro de 1990, então você está no meio dos anos 80 que isso está acontecendo. E então a família dela, ela recebe a ligação, a Rose recebe a ligação, que ela está nesse hotel e ela tem que ficar no hotel para esperar a polícia dar um retorno para ela, se encontrar o irmão, né? E o que vai acontecer nesse hotel? Vai acontecer uma convenção. Então quando você começa a ler o quadrinho, você vê os caras da convenção se preparando, e aí eles falam, a fada do dente chegou, o Candyman chegou, não sei o quê. Por quê? Vai acontecer nesse hotel uma convenção de serial killers, a primeira convenção de serial killers. Eles se juntam, o quadrinho é muito legal, porque tem os serial killers em mesa redonda, assim, tipo, religião, e aí você tem o cara representando o Charles Manson, e você vê as visões, então assim, tudo que você veria no mundo normal, de pessoas com pontos de vista diferentes, só que discutindo o mundo serial killer. E aí eles têm uma série de regras lá, que eles estão todos se mostrando pela primeira vez. E vai acontecendo, é interessante. Então, por exemplo, eles têm alguns serial killers que são apresentados, eles têm uns flashbacks assim do que são eles fazendo. Então, por exemplo, aqui ó, é um médico que coleciona gravata de couro feita com pele de gente de verdade, isso já aconteceu. Então várias referências. Tem um serial killer lá que ele ataca crianças, né? Todas. Tem o cara e tem uma história no meio que tem um cara que se infiltrou. É um jornalista. E ele conseguiu crachá de um serial killer. E esse serial killer, então ele vai e se apresenta como se fosse ele. E alguns serial killers ficam com dúvida, falam, meu, esse cara não é, que ele fala, ele é o bicho-papão. Ele fala assim, não, ele não é o bicho-papão. Por que ele não é o bicho-papão? E aí chega o Coríntio. Quem é o Coríntio? O Coríntio, ele é uma lenda entre os serial killers, que até então eles não sabem ao certo por quê, porque ele é famoso, ele tem os métodos dele. E o Coríntio foi o cara que matou o bicho-papão. Ele fala assim, eu sei que ele não é o bicho-papão. Aí eles levam esse cara, vão matar o cara na floresta. Essa série é muito zoada, porque o cara tá amarrado assim, né? Aí o Corinthians olha para ele e fala assim, você queria saber sobre nós, né? Então nós vamos mostrar para você, nós vamos revezar. Um é especialista em esfolar, o outro em desossar. Aí o Corinthians olha para ele e fala assim, e eu gosto de comer olhos. E aí... E o irmão da Rose tá no porta-mala do carro do Corinthians. Mas ninguém sabe. Só você que tá lendo o quadrinho. E eu que tô contando pra você aqui agora. No número anterior você sabe. Quando ele mata o bicho-papão, ele pega... Porque na verdade o bicho-papão ia matar o irmão da Rose. Mas isso é outra história. E aí eles vão tal. A Rose é orientada a não descer. Por quê? Porque o dono do hotel sabe que lá vai acontecer uma convenção de serial killers. Então o hotel ficaria fechado. Mas como o xerife pediu para que eles ficassem lá, uma questão policial, ele vira para eles e fala assim, ó, eu não pude falar não. Então eu tenho 2 pessoas aqui, mas a gente precisa dar um jeito aí. Então. E a Rose desce e tenta dançar, ela não tá legal, tá preocupada com o irmão dela. E esse cara que é o que gosta de criança, e é legal, calma.
é interessante porque ele está com a camiseta do Lobo Mal. E antes, a Rose pede pro Gilbert contar uma história para ela. E ele conta a história do Lobo Mal, uma das histórias mais antigas do Lobo Mal, em que, na verdade, o Lobo Mal vai lá e come a Chapeuzinho Vermelho, come literalmente, ele mata a vovó, desossa e tal, ele separa a carne dela para servir, dá o sangue para ela beber, faz vela com a gordura dela, aí ele fala, ó, queima, pode tirar, aí ele tá deitado, então ele dá a própria avó pra neta comer, e fala pra ela, vem deitar aqui comigo. Aí ela fala, e a roupa? Ele fala, não, pode jogar na fogueira que você não vai precisar mais. E no final ele vai devorar a Chapeuzinho Vermelho. Só para entender aqui um interlúdio aqui, como gostaria o Neil Gaiman de fazer. Eu quero me comparar ao Neil Gaiman, então tá bom. Sorry, percui. O que acontece? A história da Chapeuzinho Vermelho, tem um livro que eu quero ver até se faço um vídeo pra frente, chama A Psicanálise dos Contos Infantis, infelizmente ele já faleceu, chama Bruno Bettelheim. E o Bruno Bettelheim, ele é um psicanalista e ele vai na gênese dos contos infantis para entender como que eles foram construídos e foram modificados. A história da Chapeuzinho Vermelho provavelmente é uma criança que foi morta por um homem. Foi violentada, o cara pode ter até praticado canibalismo com ela. E durante o tempo em que ela foi contada, isso eu estou falando, pode ser nos anos 700, 800, depois de Cristo, numa época pré-medieval até. As pessoas passaram a contar essa história num determinado momento em que elas substituem esse assassino por um lobo. Porque é muito mais fácil aceitar que um animal irracional fez isso do que um outro semelhante meu. Então é assim que a Chapeuzinho Vermelho vai ser construída no subconsciente coletivo, no pensamento geral das pessoas. E aí o Gilbert contou essa história, e esse cara tenta tal. E antes, o Gilbert pega o elevador junto com o Coríntio. Por que ele está assustado? E por que ele identifica o Coríntio? Porque o Coríntio também era um ser do sonhar. Quem é o Coríntio? Corinthians. Corinthians em inglês é Coríntio, tá? Você tem lá, você vai ler a Bíblia em inglês, você vai ter o livro do Corinthians. Nós estamos lá. Até lá, fiel foi. Eu sou corintiano. E aí o que acontece? O Coríntio, ele é o pesadelo. Ele é uma das entidades mais assustadoras criadas pelo Morpheus, pelo Sandman, para assombrar a mente humana. E ele é um dos que fugiu lá quando o sonho ficou preso. E o Gilbert, ele deixa um bilhete para Rose e fala assim, ó, se você estiver em perigo, você fala esse nome. Você invoca esse nome. E quando esse cara, o que ataca as crianças, o Lobo Mal, ele tá atacando a Rose, e ela vê que ele tá enforcando, aquelas aspirações dele assim, ela invoca o Morpheus. E o Morpheus vem, toca nele, faz com que ele fique numa brisa lá de sonhando e tal. Onde o Morpheus até é interessante, ele acaba sendo até bondoso com o cara, porque ele passa a ser aceito. Então você vê que ele tinha assim, ele é super gordão, assim, super obeso, então ele deve ter sofrido bullying, talvez seja esse o ódio, não vai ficar muito claro assim, mas você vê que o sonho meio que dá uma aliviada para ele. E aí o sonho fala assim para ela, assim que você melhorar, você saia daqui. E aí ele sente que o Coríntio está lá. E aí qual é o lance do Coríntio? Então quando aí o sonho vai até a palestra do Coríntio, e aí o Coríntio está lá todo feliz assim, e aí ele fala assim, é muito bom ver todos nós que gostamos das mesmas coisas, que cultivamos os mesmos hábitos, estarmos todos aqui reunidos e podermos discutir e tal, como se estivesse falando uma coisa corporativa, assim, como se ser um serial killer fosse uma coisa corporativa.
E se você parar para analisar, virou do ponto de vista dessa espetacularização do serial killer. Então, ele vai fazer a referência que ele vai pegar assim, a partir dos anos 70, no final dos anos 60, com o Charles Manson, você começa a ter essa cultura do serial killer. Que, de novo, lá no Mindhunter eles vão falar. E aí, você vai entender que o Corinthians fugiu há 40 anos. E o que ele tem feito nas mentes humanas desde então? Ele não é um pesadelo ambulante, mas ele era um pesadelo no mundo dos sonhos. Ele vai trazer essa manifestação do pesadelo na mente dessas pessoas. Então, quem seria responsável, segundo o Neil Gaiman, dentro do quadrinho aqui? O Corinthians é que teria estimulado essa onda, essa fascinação, esse novo modo de ver o serial killer e incentivado essas pessoas a fazerem o que eles fazem, dentro de uma megalomania, tipo, deles serem reconhecidos numa convenção um pelos outros e tal. E aí o Corinthians vê o sonho no meio da galera e fala, mas o que você está fazendo aqui? Fala, eu vim dar fim no que você está fazendo. Aí o Corinthians, tipo, tira o óculos, vê que assim, aí ele fala, não, mas eu não vou me entregar, porque aí ele vem e dá uma facada na mão do sonho, a faca para assim, atravessa a mão dele e fala assim, eu te desfaço. Ele vira pó, aí vira um crânio, até um crânio que eu tenho aí do Corinthians aqui com os olhos, assim, que eu pedi para um amigo meu fazer o designer e eu que pintei aqui. Outro dia eu mostro, esqueci de separar aqui. E ele desfaz o Corinthians, fala, eu errei na... E aí ele explica isso, ele fala assim, você era para ter sido um pesadelo para assustar os homens e criar um medo na mente dos homens. E não para instigar os medos na vida real dos seres humanos. E aí ele vira para a galera da convenção e fala assim, e para vocês eu vou condená-los a saber que tudo isso que vocês fazem é em vão, porque um dia ninguém nunca mais vai saber do que vocês fizeram. Ou seja, mano, vocês são mortais, vocês não sabem o que eu estou falando aqui, que vocês acham que essas coisas que vocês estão criando nas histórias de vocês, na vida de vocês é importante, e não é, vocês são um monte de... Entendido? E aí a galera sai com essa consciência de que eles não são nada. Ele dá essa consciência da finitude e da pequenez humana para cada um deles. E os serial killers saem todos, tipo, não tem mais sentido o que eles fazem, e eles percebem que não serve para nada, não é? Então é muito legal. Então eu recomendo Colecionadores na Casa de Bonecas parte 4 do Sandman, ok? Procura ler lá, essa história é muito legal. Escolar em PDF, aí, o que for aí. E o poema de hoje é Castelos de Areia, ou seja, a gente que é o que os seres humanos fizeram. Esse aqui eu fiz é um poema de amor, tá muito antigo esse poema aqui, acho que de 2011 ou 12, assim. E ele fala de você construir uma coisa que não vai dar em nada. Você achar que está fazendo uma coisa muito importante e ela não quer dizer nada. Castelos de Areia. Aos momentos que demoram a passar, damos o nome de tédio. E isso sei que nunca sentirei ao seu lado, pois você torna cada momento excitante, emocionante e eterno. Ao Corinthians. Algumas vezes, e o Corinthians também, inesquecíveis pro bem e pro mal. Algumas vezes também conturbados e outras em batalha sem começo ou fim. Mas que fazem querer sempre mais, porque o relógio não segue as regras da física quando estamos juntos. E cada hora corre como grão de areia na ampulheta da vida, enquanto construímos os nossos castelos encantados. História pessoal de duas pessoas. Pessoal de duas pessoas. Tô bem hoje, hein? Neil Gaiman, acho que eu não vou chegar aí não. Torcendo para que as ondas de realidade não os destruam e permitam que possamos viver intensamente os nossos sonhos acordados, infinitamente. Reticências, porque
que seja eterno enquanto dure, né? Se vocês quiserem dar uma olhada nos meus poemas, tem embaixo aí, né, na descrição aí, tem o blog lá onde tem todos os meus poemas, os meus livros estão do lado lá digital, não precisa pagar nada para ler. Às vezes a gente está tentando edificar uma coisa construir uma coisa que é isso, é um castelo de areia, vai vir uma onda do mar e levar tudo. Mas nós estamos tentando, diferente aqui, é óbvio, aqui é uma alusão ao que aconteceu com o Corinthians. O Corinthians quis ser o maior pesadelo, não sei o que, e o Sérgio falou, mano, você tá errado, tchau, e eu vou recriar você, vou recriar essa forma de pesadelo de um jeito melhor, porque eu percebi que eu errei com você. E você eu vou deixar a onda do mar varrer. Grande abraço, deixa seu like, seu dislike, comenta, aciona o sininho, se inscreva no canal, né? Veja outros vídeos aí e a gente se vê em outro momento aqui de Eu Recomendo.